Nós vamos fazer toda a leitura desse Salmo, Salmo 27, verso 1. Salmo 27, verso 1. O título aqui na minha Bíblia é Salmo Restaurador. Aqui na minha Bíblia. Salmo de Davi. Todos encontraram? Amém. Salmo 27, verso 1. A palavra de Deus ela diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Podem se sentar e vamos prestar atenção ao que esse salmo ele fala. O Salmo 27, aqui é uma oração de Davi. Percebemos que é uma oração, ao mesmo tempo um louvor, porque os salmos eles são cânticos, de Davi falando aqui com Deus. E aqui Davi começa dizendo que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, antes dele mostrar as suas preocupações ou a situação que ele enfrentava, que mostra aqui os inimigos dele, que queriam destruí-lo, ele mostra sua confiança no Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele mostra que ele estava em uma guerra, ele mostra a certeza de que Deus era com ele e a confiança total que ele tinha em Deus. Aleluia. Por isso que ele fala, o Senhor é a minha luz. Então, ainda que você esteja em um ambiente de trevas, Deus ele se manifesta como luz para nós, para nos guiar, para dirigir nossos caminhos. Nós lembramos até do Salmo 119, no verso 105, lâmpada para os teus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus para nós é luz. Ele é luz para nós. Quando estamos em trevas, quando não sabemos para onde ir, quando não sabemos o que fazer, Ele se torna luz para nós, para nos guiar. Ele esclarece nossos caminhos. Ele nos dá direção. Fala, é a minha luz e a minha salvação, ou seja, dependência total nele. A quem temerei? Então Davi estava dizendo, eu reconheço a guerra, mas eu reconheço também que o Deus que está comigo é maior do que essa guerra que eu estou enfrentando. Eu reconheço quais são os inimigos que querem me destruir, mas eu reconheço que acima de tudo tem um Deus que é a minha luz e que é a minha salvação. Por isso que ele fala, a quem temerei? De quem eu terei medo se o Senhor está comigo? De quem eu terei medo se é Deus que guarda a minha vida? E nós sabemos que o guarda de Israel, ele não dorme. E sabemos que hoje é todos aqueles que entregam sua vida a Cristo, Deus ele guarda o povo dele. E Deus ele não dorme, Deus ele não cochila. Deus 24 horas está com o povo dele, está com os servos dele, está com aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E a continuação diz, versículo 2, como lemos aqui. Aliás, antes, a outra parte do verso 27, do verso 1, no capítulo 27. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ou seja, Ele é a minha força. Eu posso estar fraco, eu posso estar abatido, eu posso fisicamente não ter forças, mas Ele se torna a minha força. Ele é quem me fortalece, Ele é quem me sustenta, Ele é quem me mantém de pé. E nessa caminhada cristã, não vamos vencer pela nossa força. É impossível. É por isso que vem o Espírito Santo. Para que através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, nós temos força para conseguir vencer, para conseguir caminhar. Porque se fosse pela nossa força viver a caminhada cristã, Cristo não precisaria vir aqui para morrer em nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados e depois enviar o Espírito Santo. Não seria necessário. Ele veio exatamente porque nós não conseguimos pela nossa força.
Por isso que ele veio e por isso que ele envia o Espírito dele. Por isso que ele fala com os seus discípulos: não nos deixarei órfãos. Enviei o Consolador. O Consolador, que é o Espírito Santo, é para que nos fortaleça, é para que nos guie, é para que nos mantenha de pé, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda que você esteja diante de grandes guerras, que ao longo dessa caminhada, dessa vida, teremos grandes guerras. O Espírito Santo se torna a nossa força. Deus é a nossa força. Podemos estar sem força, mas Ele é a força da nossa vida, como Davi diz aqui. E o versículo 2 que nós lemos, perdão, verso 2: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, quer dizer, ele compara os inimigos dele como animais ferozes, que queriam matá-lo, que queriam destruí-lo, que queriam trucidá-lo, como pessoas que estavam loucas e desesperadas para acabar com a vida dele. Era essa a situação que Davi estava apresentando. O que ele diz depois? Para comer as minhas carnes, para destruí-lo, para massacrá-lo, tropeçaram e caíram. Por quê? Porque Deus era com Davi. Davi está querendo apresentar aqui, não que ele é forte, que ele é poderoso, que ele faz, que ele é alguém com muita estratégia. O que Davi quer apresentar aqui é que ainda que o inimigo fosse mais forte do que ele, Deus era mais forte do que o inimigo. Por isso que os inimigos vieram com força, vieram com fúria, vieram para causar destruição, mas eles tropeçaram e caíram. Por quê? Porque Deus era com Davi. Como foi com Davi quando ele teve que enfrentar o gigante Golias? O menino que nem tinha preparo do exército, não usou armadura, não usou espada, não usou escudo, mas ele confiou em Deus. Deus tornou naquele dia que ele enfrentou Golias a força dele, a luz dele, a salvação dele. Ele colocou toda a sua confiança no Senhor e por isso venceu o gigante. Não foi porque Davi era muito bom, é porque ele confiou no Senhor. E aqui ele está mostrando a mesma coisa. Quando meus adversários vieram contra mim com toda a fúria, como animais ferozes, eles tropeçaram e caíram. Por quê? Porque Deus era, como foi falado naquele início, a sua luz, ou seja, guia, a sua salvação em Deus, e a sua força. O Senhor é a força da minha vida, como ele disse. Por causa disso, os inimigos vieram, mas foram derrotados. E a continuação do verso 3 diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ou seja, ele está dizendo, um exército ele pode me cercar, ou seja, não tem escapatória. Se você é cercado, então você não tem por onde escapar, se você está cercado. Então ele está dizendo, eu posso estar cercado, eu posso não ter para onde ir, pela visão humana. Não tem como eu escapar dessa situação, mas o meu coração não temeria. Ainda que a guerra, que fala aqui no verso 3, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Quer dizer, pode se levantar a guerra, eu posso estar cercado, eu posso na visão humana estar sem direção para onde ir, sem escapatória, mas o meu coração não temeria, ou seja, eu não me entregaria ao medo, porque eu sei quem está comigo. E quando olhamos para essa passagem, nós podemos lembrar da história do profeta Eliseu. O profeta Eliseu ele fica cercado por um exército inimigo. E quando o servo de Eliseu sai e vê aquele exército, ele fala, Eliseu, aqui tem um exército cercado, tem um exército cercando. O que Eliseu responde? Fique tranquilo, maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí o que acontece? Ele fala, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. Aleluia! Quando vivemos pela fé, a nossa visão ela se torna diferente. O servo dele está com os olhos da carne, então só viu o inimigo. Eliseu viu o exército do Senhor com eles. Glória a Tanto Deus! que quando os olhos do servo se abrem, o que o servo vê? Carros e cavaleiros guardando a vida deles, que era o exército do Senhor. Ou seja, quando eu vivo pela fé, quando eu tenho intimidade com Deus, intimidade com o Senhor, porque não basta apenas eu ter o conhecimento, esse conhecimento da palavra de Deus tem que se tornar em prática e tem que se tornar em intimidade com Deus. É só você observar, tanto na Bíblia como hoje em dia, homens e mulheres de Deus, como eles suportaram tantas lutas. Intimidade com Deus, prática da palavra. Intimidade com Deus, prática da palavra.
E quem ama a Deus, quando eu falo que ama a Deus, tem intimidade com Deus, automaticamente eu vou obedecer a palavra dele. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então a prova do meu amor é na prática, não é na teoria. Porque se fica só na teoria, então eu não amo a ele. Mas quando eu amo a Deus, eu pratico a palavra. E quando eu tenho intimidade com ele, eu sou cheio do Espírito Santo. E porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu consigo vencer as guerras que vão aparecer. Querendo ou não, as guerras vão surgir, elas vão aparecer. Mas por eu estar cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, eu consigo perseverar, eu consigo prevalecer, eu consigo vencer. Porque eu estou cheio da presença de Deus. Eu tenho intimidade com o dom da palavra. Não é só ter o conhecimento da palavra, é ter intimidade com o dom da palavra. Por isso que não dá certo se eu deixar minha Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Você até pode deixar aberto se quiser, mas se você não praticar a palavra, não tem efeito nenhum. A Bíblia não funciona como um amuleto. Ela é um livro de fé e prática. É um livro de fé, porque cremos pela fé, mas tem que ser praticado. E quando isso acontece, a fé com a prática, temos intimidade com Deus. Temos uma aliança firme e forte com o Senhor. E quando as guerras surgirem, ficaremos de pé. Prevaleceremos sobre as dificuldades, sobre as lutas, sobre as guerras. Como Davi está mostrando aqui. Vamos dar aqui a continuação? Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, o que ele fala aqui sobre buscar a Deus, ele pede, mas ele busca. Então eu não posso dizer assim: Senhor, vem sobre minha vida, mexe com o teu Espírito Santo, mexe com a tua presença, sem buscar. Perceba o que ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Está tudo ligado. Você pede pela presença de Deus, mas ao mesmo tempo você busca pela presença de Deus. Pedir a presença de Deus sem buscar pela sua presença não funciona. É pedir e buscar. Pedir e buscar. É o que ele fala aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Tem traduções que você vê como inquirir, meditar no seu templo, aprender no seu templo. Na época nós sabemos que tinha um templo ali para buscar a Deus. É melhor dizer, na época de Davi ainda não tinha um templo. O templo só vem a partir de Salomão. Mas o que tinha naquela época de Davi era a tenda, que era o local onde ficava a arca, onde os sacerdotes ficavam, cumpriam os rituais, faziam os sacrifícios. O templo viria tempo depois, com Salomão, que ele constrói o primeiro templo definitivamente a Deus. Davi chega a conversar com Deus sobre isso, mas é Salomão quem realiza esse projeto de construir o templo para o Senhor. Mas o que ele quer dizer com isso? É estar constantemente diante da presença de Deus. Por isso que ele fala: uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É estar constantemente diante da presença do Altíssimo. E quem fica constantemente diante da presença de Deus se torna forte, se torna um povo firme. Quando tem um anseio, quando tem um desejo pela presença de Deus e a busco continuamente, eu me torno forte. É a presença dele que me torna forte. E só ela que vai me manter de pé quando vier o dia mal. Eu me lembro, por exemplo, de Paulo, em Efésios 6, a partir do versículo 10, que ele fala para nos revestirmos de toda a armadura celestial para vencer no dia mal. Então o dia mal ele vai aparecer, mas quando eu busco a Deus constantemente, continuamente, e quero estar diante dele o tempo todo, eu fico de pé. As lutas virão, mas eu permaneço, porque eu me torno forte em Cristo. Eu me torno forte em Deus, porque eu tenho intimidade com Ele. Uma coisa é falar que Ele é todo poderoso, a outra coisa é eu ter intimidade com o Todo-Poderoso. E quando eu tenho intimidade, não só teoria, eu permaneço, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Eu conheço Deus que está na palavra, porque eu mergulhei nas águas do Espírito. Eu mergulhei em uma vida de intimidade com Ele. Então eu permaneço. Aqui no verso 5 vai falar: porque no dia da adversidade, no dia da luta, no dia do sofrimento, no dia da guerra, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quer dizer, Ele vai nos guardar com
busca ao Senhor, como no verso anterior fala, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, quando chegar o dia mau, e vem o porquê aqui, porque no dia da adversidade, então como eu continuamente estou buscando estar diante da presença de Deus, no dia da adversidade, eu estarei seguro, eu estarei guardado por Ele, eu estarei protegido por Ele. Ele vai me esconder, Ele vai me guardar e me colocará sobre uma rocha. O que isso quer dizer? Firmeza. A rocha colocada aqui como algo firme, como algo sólido. Então eu estarei firme. Por quê? Porque uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que é? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A busca pela presença de Deus não é algo opcional, é algo obrigatório se eu quero permanecer. Buscar o Altíssimo, ler essa palavra, orar. E orar não só uma coisa que você roteirizou ali uma oração, mas falar de maneira sincera com Ele, aberta com o Senhor. Ter intimidade com Deus faz toda a diferença. Não tem como nós termos essa certeza dentro de nós, de que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, que Ele é a nossa força, se nós não tivermos intimidade com Ele. É ter intimidade com Ele que nós ficamos firmes. É ter intimidade com Ele que ficamos seguros. É ter intimidade com Ele que ficamos um povo sólido, firme, inabalável. Porque estamos ligados a Ele. E a continuação no verso 6. Também agora, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Era Davi dizendo, eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar e vai me fazer prevalecer. E por isso, quando fala que eu oferecerei sacrifícios, eram as ofertas de gratidão. Quando eles pegavam um animal, sacrificavam como oferta a Deus, de gratidão por aquilo que Ele havia feito. Ele fala, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quer dizer, Ele está dizendo, sim, eu vou adorá-lo, eu vou exaltá-lo, eu vou honrá-lo, porque eu tenho certeza que Ele vai cuidar da minha vida. Perceba que Ele fala aqui, a minha cabeça será. Ele não está dizendo que já aconteceu. Ele está dizendo, a minha cabeça será exaltada. Ele está falando do futuro. Se Ele está falando do futuro, mas Ele está dizendo, por isso, eu oferecerei o sacrifício de júbilo. Quer dizer, Ele já tem certeza do que vai acontecer, da alegria que Ele vai ter, do sacrifício de gratidão que Ele vai fazer, que Ele vai cantar ao Senhor, porque Ele crê que Deus é com Ele. Essa é a nossa fé, a certeza de que Deus está conosco, de que Ele é conosco, que Ele cuida de nós, que Ele não nos rejeita quando chegamos até Ele, mesmo sujo em nossos pecados. Se estamos com o coração aberto para poder recebê-lo, se estamos com o coração aberto para ser limpos por Ele, lavados por Ele, Ele nos abraça, Ele nos limpa, Ele cuida de nós, Ele nos transforma e Ele se torna o nosso Deus. E quando Ele se torna o nosso Deus, temos que ter a plena certeza de que Ele é conosco, ainda que venha a guerra. Porque tudo que o diabo quer é que você deixe de confiar na proteção e no cuidado do Senhor. Deixe de confiar de que Deus é contigo. A única coisa que podemos dizer que realmente Deus não está com aquela pessoa é quando ela vive no pecado, vive no caminho errado, vive no caminho mau e quer que Deus esteja com ela. Não vai acontecer. Não dessa forma. Agora, quando a pessoa está de acordo com a vontade de Deus, sendo lavada pelo sangue do Cordeiro, sendo guiada pelo Espírito Santo, então pode vir o que vier. Deus, Ele é com você. Deus, Ele é conosco. Ainda que venha a pior guerra, porque tudo que o diabo quer é isso. Vem uma guerra muito grande, vem uma dificuldade muito grande, a tristeza, ela vem para querer nos dominar, a ansiedade, ela tenta dominar a nossa vida, e o que o diabo quer lançar em nossa mente? Deus, Ele não é com você. Por quê? Se Deus fosse contigo, você não teria essa luta. Mas não é assim. E é só olhar pela palavra. Homens e mulheres de Deus, que mesmo sendo de Deus, enfrentaram lutas. E só um exemplo que todos conhecem, para deixar isso bem claro, a história de José. José, o governador do Egito, mas antes disso, olha tudo que ele enfrentou. E a Bíblia, ela não nos deixa claro, se ele entendeu a interpretação do próprio sonho, que ele seria governador. A Bíblia não deixa isso. Não fala assim. E José compreendeu que os sonhos que ele teve, que ele contou para os irmãos, é que ele se tornaria governador do Egito ou algo do tipo. Não, não é mostrado isso. Ele interpreta os sonhos dos outros.
mas na mostrada ele entendendo o próprio sonho. Então ele não sabia o que ia acontecer. Aí primeiro ele é vendido como escravo, jogado na cisterna, vendido como escravo, depois por uma acusação da mulher de Potifar, para na cadeia, e que eu me lembro no total mais ou menos de 13 anos de todo esse período. A única certeza que ele tinha é que Deus era com ele. E o que fez ele permanecer é a intimidade com Deus, que gera o quê? Amor a Deus. Ele não ficou ali firme naquele tempo todo, porque, pelo que a palavra nos apresenta, não mostra ele pensando assim, não, eu vou ficar firme, porque eu vou me tornar governador do Egito, né? Então é melhor eu ficar firme, porque eu ganhei depois. Não mostra isso. Ele ficou firme por amor ao Senhor. Tanto que quando a mulher de Potifar quer se deitar com ele, ele fala, olha mulher, eu não vou fazer isso com o meu patrão, eu não vou trair o meu patrão, a confiança do meu patrão, e também eu não vou trair a Deus, aos princípios, aos mandamentos. Quando eu tenho intimidade com Deus, ainda que eu esteja nas piores lutas, eu fico de pé, como ele. E o que acontece depois, quando ele interpreta o sonho, o faraó fala assim, quem eu posso colocar no meu reino como você? E honra a vida dele. Mas ele não ficou firme porque ele estava pensando em se tornar rico, poderoso depois. Ele ficou firme pela intimidade. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que posso morar todos os dias na casa do Senhor, né? Para morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É a nossa intimidade com Deus. Eu sei que às vezes alguns pensam assim, não, você tem que fazer ritual X, assim, 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 não é. Eu não vou dizer nem que é um segredo, mas é algo que muitos estão esquecendo. A intimidade com Deus faz toda a diferença na vida de um cristão. É isso que faz ele ficar forte. É isso que faz ele ficar firme. A continuação aqui, verso 8. Aliás, verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Responde-me. Quando tu disseste, buscarei meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Temos que ter um coração assim. E pedir isso ao Espírito Santo. Um coração voltado a buscar o Senhor. Voltado a clamar ao Senhor. E ser um povo que clama a Ele constantemente. E como eu disse, sem algo roteirizado. Seja claro com as suas palavras. Quando estiver em uma situação difícil e for clamar a Deus, não precisa que sejam palavras difíceis, complexas, complicadas. Seja claro. Porque Ele já te conhece. Claro com aquilo que você passa. Claro com aquilo que você vive. Clame Ele. Clamor é, podemos dizer dessa forma, como um grito da sua alma. Clame a Ele. Apresente detalhe por detalhe tudo que você está enfrentando. Porque Ele quer ouvir você de maneira clara. Como Davi aqui, ele está apresentando tudo que acontece com ele. E você pode ver isso em outros salmos também. Davi era claro com tudo que ele passava, com tudo que ele vivia. Seja claro com Deus. Fale com o Senhor de maneira clara. Tudo aquilo que você enfrenta, tudo aquilo que você passa, o que você está sentindo. Porque enquanto você fala com Deus, você está pegando a sua ansiedade e colocando na mão dele. Aí você pega mais uma ansiedade e coloca na mão dele. E aí Deus vai começar a cuidar das suas emoções e vai te fortalecer. Precisamos disso. Depositamos sobre nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Então devemos ser claros no nosso clamor. A continuação de verso 9. Não escondes de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Então só a salvação dele, dependência dele. Seja dependente de Deus. Continuando aqui. Por quê? Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quer dizer, olha o que Davi está dizendo. Meu pai e minha mãe podem me abandonar, mas o Senhor vai me recolher. O Senhor vai me abraçar. Eu posso ser abandonado pelas pessoas mais importantes da minha vida, mas o Senhor sempre vai estar comigo, porque Ele coloca pai e mãe. As pessoas mais importantes da vida de alguém, no seio familiar, mas Ele fala, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Eu não abandono os seus. Você pode ter sido abandonado por todos. Todos podem ter te abandonado, mas Deus, Ele não abandona. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. Ainda que não vejamos com nossos olhos, mas o cuidado dEle continua presente. Verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita,
por causa dos que me andam espiando. Ou seja, Senhor, me guia pelos teus caminhos. Não adianta nada clamar, orar, pedir socorro de Deus, mas ir para um caminho contrário à sua vontade. Temos de ser guiados pelos caminhos do Senhor, pela vontade do Senhor, ser guiados por Ele. Verso 12: não me entregues à vontade dos meus adversários que queriam destruí-lo, pois que se levantaram falsos testemunhos contra mim, e também os que respiram crueldade, quer dizer, homens que queriam acabar com ele, mentiras, fofocas, contendas, loucos para destruí-lo. Mas olha o que ele fala aqui, no verso 13 e no 14, eu quero fechar, que são dois pontos muito importantes. Primeiro, verso 13: pereceria sem dúvida, ou seja, com certeza, diante da minha guerra, eu pereceria, eu morreria, eu seria destruído. Mas olha o que fala: pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu pereceria, eu morreria, eu seria destruído se eu não cresce. Só que eu creio que eu verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Na terra dos viventes é aqui nessa vida. Ele falando, eu sei com a certeza que nessa vida eu verei o teu poder se manifestar. Era a certeza da vida. Por isso que ele fala, eu pereceria, realmente, eu pereceria se eu não cresce. Não cresce no quê? Não cresce que Ele é a minha luz, a minha salvação, a minha força. Eu morreria se eu não cresce nisso, só que eu creio. Então, como eu não creio, eu não vou perecer, porque eu sei que Ele está comigo. E olha o verso 14 para fechar. Espera no Senhor, anima-te. Então, primeiro, espera no Senhor. A fé ela é paciente. Temos que tomar cuidado com uma fé imediatista. É a fé que eu quero agora, tem que ser agora, tem que acontecer agora. O problema é que se nossa fé não estiver alinhada com a vontade de Deus, vamos nos frustrar, nos decepcionar e até correr o risco de abandonar a fé. Então a fé ela é paciente. A fé é paciente. Espera no Senhor. Anima-te. A fé ela nos levanta. E se nós tentarmos ter fé sem a palavra, não dá certo. Temos que ler continuamente a palavra de Deus para ser um povo com ânimo. Não quer dizer que você vai estar feliz sempre, não é isso. Não quer dizer que toda hora você vai ter um sentimento de felicidade, mas você vai estar de pé, ainda que esteja triste. Você vai estar de pé, ainda que esteja triste, às vezes com grandes tristezas, por causa de alguma situação, mas você vai ficar de pé. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então é Deus entrando no íntimo, Deus entrando na alma, mexendo na alma, mexendo no íntimo para fortalecer. Espera, pois, no Senhor. O que Davi apresenta aqui é que nossa confiança, a nossa esperança, a nossa luz, a nossa paz está somente em Deus. Ainda que todos nos abandonem, ainda que os inimigos sejam muito fortes, nossa esperança está nele. Mas temos que também ser um povo que busca Ele. Que uma coisa que pediu ao Senhor é buscar Ele, possa morar todos os dias na casa do Senhor. Temos que buscar intimidade com Ele, porque sem intimidade, sem leitura bíblica, sem oração, sem nos rendermos aos pés do Senhor Jesus e buscarmos a Ele continuamente, seremos um povo fraco. Davi fala todas essas palavras, a certeza em Deus, mas não é porque Davi também vivia sem buscar. Ele buscava, ele tinha intimidade. Temos que ter intimidade com o Mestre. Quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu conheço a Ele, sei quem Ele é, então eu tenho essa fé firme, essa fé constante, essa fé que ela vai crescendo ao longo dos anos. Quanto mais experiências vêm, quanto mais guerras vêm, mais eu vou aprender acerca de quem é Deus, acerca de quem é o Senhor Jesus. Então vamos buscar intimidade com Ele, buscá-lo constantemente, buscar a sua face, como diz aqui no verso 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então não é uma fé sem busca, é uma fé ligada com a busca. Quanto mais eu buscar, eu ficarei firme, eu ficarei forte e tendo a certeza, não importa o que vier, Deus é quem guarda a minha vida, Deus é quem cuida de mim. E lembre-se, a maior prova de amor que Deus ele fez não é o que vai acontecer na sua vida, não é a bênção que Ele vai te dar, é a cruz. E quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus,
você olha para aquilo e fala, é a maior prova do amor de Deus. Então, se ele esteve disposto a fazer isso pela minha vida, pela minha alma, ele não vai cuidar de mim agora? A maior prova do amor de Deus está na cruz. A maior prova do amor de Deus está quando ele pegou o filho dele e tornou maldito em nosso lugar e agradou a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades. E quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, quando eu falo em Jesus, eu me torno firme. Porque olhando para a cruz, olhando para Cristo, eu tenho a certeza do amor de Deus. Como Pedro, por exemplo. Pedro começa a andar por cima das águas. E quando ele olhava para o mestre, ele andava. Quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afogar. Mas quando ele começa a afogar também, que muitas vezes nós falamos disso, ele fala, Senhor, socorre-me, e Jesus socorre ele. Aleluia. Se você está aqui se afogando, então clame, que ele vai te levantar. Se você está caminhando sobre as águas, olhando para o mestre, continue olhando para o mestre. Aleluia. E com certeza, Deus, ele é conosco. Vamos continuar buscando a ele, clamando a ele, porque ele cuida de nós. Amém, igreja? Fique de pé.